De volta agora com Esporte Cidade direto para vocês. Vamos ver aí, destrinchar toda essa quinta rodada do Campeonato Maranhense, que é o campeonato que mais nos interessa, né? Do nosso campeonato estadual. Temos aí 2 representantes da região central dos Cocais, o Cordino em Barra do Corda e o Tuntum aqui na vizinha cidade de Tuntum, no Maranhão. E nós tivemos uma rodada cheia no final de semana. Começando pelo sábado, foram 2 jogos no sábado, lá em Barra do Corda. O Moto e o Cordino não saíram de um empate em 0-0, resultado que não foi bom para as 2 equipes. Nenhuma das equipes saiu satisfeito com o resultado. O Cordino, porque está na zona do rebaixamento, está no G2, né, no Z2, né, a zona do rebaixamento, que a gente sabe que nesse campeonato maranhense, os 2 últimos já estão fadados a jogar a Série B, estão rebaixados e irão disputar a Série B em 2025. Já o Moto teve a sorte, né, que não podia perder, o empate colocaria em risco a sua permanência no G4. E deu sorte, depois a gente vai explicar para vocês por que o Moto deu sorte, que mesmo com o empate somando apenas um ponto, continuou ainda no G4. Então, final de jogo lá em Barra do Corda, incrível, né? Como o Cordino não consegue vencer. Joga bem, vamos dizer assim, a pontuação na tabela não condiz o que o Cordino tem apresentado dentro de campo. São 2 equipes que estão nessa mesma situação, Cordino e Pinheiro. São equipes que dentro de campo têm demonstrado um bom futebol, mas que, infelizmente, as vitórias não estão acontecendo. A equipe do Cordino vamos dizer assim, incapacidade, né, incompetência dos seus atacantes, que perde inúmeras oportunidades de gol e termina prejudicando a sua equipe. Mais uma vez, foi dessa forma o jogo contra o Moto. E ainda teve um lance lá, pênalti claro a favor do Cordino, bola na mão, não tem que interpretar de forma diferente, e infelizmente o árbitro não deu esse pênalti. O outro que a torcida reclama foi uma jogada normal, de questão de interpretação. Se marcasse, não era nenhum exagero, mas também se não marcasse, como ele não marcou, não seria tanto assim de lamentar. Agora, o pênalti da bola na mão, esse foi nítido, todo mundo viu, a imprensa falou, quem estava acompanhando através das mídias sociais, através da TV, viu que realmente foi prejudicado o Cordino com a não marcação daquele pênalti contra o Moto. Mas final de jogo terminou 0-0. E o Imperatriz, hein? O Imperatriz está muito bem, obrigado, se consolidando no G4. Foi até a cidade de Chapadinha e venceu pelo placar de 1-0. O gol já no finalzinho, o Café foi lá e conseguiu assegurar mais uma vitória para o Cavalo de Aço. Com esse resultado, o Cavalo, como eu disse antes, né, já praticamente está entre os 4 primeiros e assegurando uma das vagas para a próxima fase, né? Chegou aí a 10 pontos, né? Tem uma boa pontuação na 3ª colocação, distante para se ter uma ideia, o 4º colocado é o Moto com 5 pontos, então ele tem 5 pontos de vantagem para o 4º colocado. Muito bem localizado o Imperatriz. Se continuar nessa batida, com certeza vai ser um dos postulantes, um dos fortes candidatos a passarem de fase. Lembrando que o Campeonato Maranhense, os 4 primeiros, eles avançam para as fases semifinal e depois fase final. Então é importante que as equipes que queiram chegar até a final do Campeonato Maranhense estejam nessa classificação, nessa pontuação que dê a classificação até a 4ª colocação. Então, jogo de sábado, 0-0 o Cordino, 1-0 Imperatriz. E aí tivemos os jogos de domingo. E imagine só, o poderoso Sampaio Corrêa. Sampaio foi jogar contra o Maranhão e sabe o que aconteceu? Um baile do Maranhão Atlético Clube. Maranhão Atlético Clube goleou o Sampaio pelo placar de 3-0. 3-0 o Maranhão, fora o baile, né? 3-0. E aí, alguns torcedores, estão no grupo de torcedores do... 3-0, fora as ameaças. Fora as ameaças, né?
Eu tô num grupo aí dos torcedores de Sampaio, e aí meu PV choveu de professor, o que aconteceu, o que está acontecendo com o meu time. E aí é fácil de explicar, gente. Ó, infelizmente, o treinador, o Thiago Gomes, ele insiste em jogar com esse sistema de 3 zagueiros. Agora, esse sistema de 3 zagueiros, ele requer um treinamento muito bem aprimorado. Os 2 alas, quando está sem a bola, tem que fechar fazendo o meio. Quando está sem a bola, abrir para servir como opção para saída rápida no contra-ataque. Os 3 zagueiros, ou um pela direita ou um pela esquerda, sem ser o centralizado, ele tem que oferecer opção, tem que ser jogadores velozes, primeiro, né? Que de boa recuperação e que ofereça opção para os jogadores de meio e até de ataque. Pode até sair como ala pelo um lado ou como ala pelo outro. O que acontece? O Thiago Gomes coloca 3 zagueiros, mas coloca o Cortez. Primeiro, Cortez nunca foi zagueiro. Cortez é lateral esquerdo de origem. Segunda, está com uma certa idade, sendo 37 anos. Já não tem o pique para acompanhar os marcadores, a quem ele está marcando, os atacantes, muito menos tem pique para fazer esse trabalho de ir e voltar na necessidade de um contra-ataque rápido, de uma saída rápida do seu time. Então, o Maranhão fez a festa, inteligentíssimo, o Zé Augusto, o que ele fez? Abriu o capote do lado direito em cima, e o Ronald em cima do Cortez, que não tem mais pique para acompanhar, já não marca mais, e aí fez a festa, né? Terminou vencendo e com justiça, digamos de passagem, o placar por 3-0. Sampaio não se encontrou e nem vai se encontrar. Qualquer time que tenha um pouco de organização tática, se jogar contra o Sampaio, vai dar trabalho, porque esse sistema de 3 zagueiros com o Cortez jogando pelo lado, sem ter recuperação, sem ter velocidade, sem oferecer a opção de saída, não vai dar certo no time do Sampaio. Está na hora do treinador Thiago Gomes mudar para o 4-4-3, ou tentar uma substituição do volante, né, do zagueiro Cortez, que nunca foi zagueiro. Apenas o Thiago está vendo essa possibilidade de transformá-lo em zagueiro e não tem dado certo. Ao Maranhão, parabéns, como eu disse, inteligentíssimo as mexidas do Zé Augusto, soube exatamente, fez uma leitura de jogo de como joga o Sampaio. Futebol não tem segredo. Se ele viu a deficiência do Sampaio, era do lado direito, com a marcação pesada, com um jogador lento como o Cortez, simplesmente abriu o Ronald e às vezes o Capote fez 2 em cima dele e acabou-se. Matou o time do Sampaio e conseguiu essa vitória de 3-0. Com esse resultado, o time do Sampaio cai para a segunda colocação e o Maranhão assume a liderança do campeonato. E aí agora vai ficar complicado. Foi bom essa vitória, porque o Maranhão vai ter que conciliar a Copa do Nordeste com o Campeonato Maranhense. Inclusive, vários jogos terão que ser remanejados, terão que serem mudados de datas, porque vai coincidir a tabela da Copa do Nordeste com a tabela do Campeonato Maranhense. Por exemplo, dia 14 seria o jogo entre Maranhão e Tuntum, lá em Tuntum. Nesse mesmo dia, o Maranhão tem jogo marcado pela Copa do Nordeste e certamente vai prevalecer a competição nacional, vai prevalecer a Copa do Nordeste, e esse jogo contra o Tuntum deve ser remarcado, remanejado para uma outra data. Então o Maranhão vai ter que conciliar, né? O treinador Zé Augusto tem que dosar, né? Fazer uma rodagem no elenco, porque vai ficar bem complicada a situação do Maranhão disputando essas 2 competições ao mesmo tempo, né? Disputando o Campeonato Maranhense e a Copa do Nordeste, que é muito importante. A Copa do Nordeste, passando de fase, já entra uma grana muito boa, e aí já se pensa
em formular, né, em reformular um elenco, fazer um elenco com mais qualidade para a disputa. Tem Copa do Brasil, né, e tem Campeonato Brasileiro, o Maranhão Atlético Clube para esse ano. Então, importantíssima vitória do Maranhão, parabéns ao Mark, parabéns ao Zé Augusto, e há de se falar, né, Sampaio tem que abrir do olho, treinador Thiago Gomes tem que mudar esse esquema, não funciona com esses 3 zagueiros, principalmente com o Cortez querendo, né, dando uma de zagueiro, com essa idade, com essa falta de velocidade, nunca ele vai conseguir acompanhar jogadores velozes e jovens como tem nos times adversários aqui. Bom, mas ontem nós tivemos lá em Tuntum para acompanhar o jogo que valia vaga no G4. Com o empate do Moto, e aí eu vou voltar ao que eu disse que o Moto foi beneficiado, teve sorte. O empate do Moto contra a equipe do Cordino em Barra do Corda abriu o espaço, abriu a esperança. O jogo entre Tuntum e Pinheiro. Qualquer um dos dois que vencesse a partida chegaria ao G4 e tiraria a vaga do G4 do Moto Clube. Tudo porque as duas equipes ultrapassariam o número de pontos. O que aconteceu? Um jogo muito truncado, um jogo com poucas oportunidades, tecnicamente horrível, muito fraco tecnicamente. As duas equipes não tiveram bem. E aí a gente vai acompanhar como foi nas imagens de Israel Delamarque esse empate entre Tuntum e Pinheiro. Tentando ingressar no G4 do Campeonato Maranhense, Tuntum e Pinheiro se enfrentaram na tarde deste domingo no estádio Rafael Seabra, em Tuntum. A vitória levaria o vencedor à 4ª colocação, posição que garante classificação para a próxima fase. O primeiro tempo foi mais respiração do que inspiração, com poucas chances de gols. Melhor em campo, o Pinheiro chegou com um chute de Manrique. A resposta do Tuntum veio com uma jogada pela esquerda. Júnior Gama chutou muito mal. As duas equipes ficaram com um jogador a menos. Após essa disputa, o Adson pelo Tuntum e Marcelo do Pinheiro foram expulsos. E o primeiro tempo terminou com um empate em 0-0. Decidido a chegar ao G4, o Pinheiro veio com tudo para o segundo tempo. Na cobrança de falta de Matheus Rubens, a bola explodiu no travessão e na volta, Ítalo cabeceou na trave. Em seguida, foi a vez de Manrique perder mais uma chance. Márcio Diogo, que havia entrado, deu esse presente para Robinho. O atacante desperdiçou, chutando por cima. Final de jogo, Tuntum 0, Pinheiro 0. Com o resultado, as duas equipes permaneceram onde estavam na tabela de classificação. O Tuntum em quinto com 5 pontos e o Pinheiro em sexto com 4. O treinador Danilo Brito do Pinheiro lamentou as chances perdidas. Verdade, né? Começamos o campeonato assim, fizemos bons jogos até aqui, mas a gente tem que traduzir em gols, a gente precisa vencer, a gente precisa pontuar. Tá muito complicado e não vejo outro jeito, é trabalhar aquilo que a gente está pecando, finalização, tivemos 2, 3 oportunidades claras de matar o jogo, né? E temos que trabalhar, não tem outro segredo, não tem outra solução, é trabalhar a finalização para que os gols saiam, né? E quando sair também a gente tem a tranquilidade, né? De não tomar lá atrás, que é o que tem acontecido, né? Que vou dizer, a minha equipe está jogando bem, né? É realmente ajustar esse detalhe. Então é isso que está acontecendo e vamos correr atrás, já pensar já no Cordino no sábado em casa. É uma vitória aqui, já colocaria o Pinheiro no G4, né? O futebol que está apresentando não condiz com a posição que está na tabela. Só trabalho mesmo, né? Davi, ainda bem que você tem essa visão, consegue enxergar isso aí, né? É o que a gente tem lamentado, tem falado. O futebol que a gente está apresentado realmente não condiz com o que a gente se encontra na tabela. Mas, como eu te falo, não tem segredo, é trabalhar para que as vitórias venham, né? Queria aproveitar a oportunidade para agradecer, fui bem recebido mais uma vez aqui em Tuntum, uma cidade que eu sou muito grata, um povo que eu sou muito grato, onde eu fui muito feliz aqui. Já o zagueiro Alisson espera garantir a primeira vitória contra o Cordino. Tivemos o domínio do jogo, né? Quem estava aqui viu isso aí. E saímos tristes porque a gente poderia sair com os 3 pontos. E era o nosso objetivo, né? Sair daqui, entrar no G4. Mais bola pra frente, já pensar no próximo jogo, que é contra o Cordino, né? E pensar em pontuar e fazer os 3 pontos, que a gente tá nessa expectativa, né? De somar os 3 pontos. Mas se Deus quiser, no próximo jogo ela vai vir. O treinador Marlon Coutrinho, do Tuntum,
disse que foi bastante prejudicado com os 3 jogadores machucados antes dos 20 minutos. Complicado, é muito difícil. Futebol, como eu sempre falo, não há espaço para a gente inventar, é planejamento, né? Fizemos um bom trabalho na Série B. Em relação ao próximo jogo, aí que ficou complicado, né? Porque você deve perder alguns atletas para essa partida, né? Verdade, já perdi o Romero, né? Amorim também é dúvida, o Carneiro também e o Marciano. Então, meio time, né? Aí tem que contar com os meninos. Eu não sei nem se dá 12. É um negócio que chateia a gente, sinceramente. Pois é, chateado aí o Marlon Coutrinho. Mas o Marlon tem razão. Um elenco muito reduzido, diríamos assim, e muito jovem. Muito jovem o time do Tuntum. Garotos de 18, 19 anos. Parece mais um sub-20. Não tem aquela experiência para estar disputando uma primeira divisão do Campeonato Maranhense. Agora é compreensível, né? Uma equipe que quer disputar um Campeonato Maranhense da Série A com uma folha de pagamento de R$60 mil, isso não existe para o futebol profissional, é muito pouco, né? Não tem como fazer futebol dessa forma. E outra coisa, né? Além da folha de pagamento reduzidíssima, time sem calendário. O time do Tuntum só tem o Campeonato Maranhense. O jogador não quer vir para cá jogar só uma competição. Ele prevê que o jogador quer um time que tenha calendário para quando terminar o campeonato já tá com emprego garantido para outras competições. Então fica complicado encontrar reforços. Mesmo os reforços que chegam são aqueles jogadores que estão aí em algum clube encostado, não estão com ritmo de jogo. Então a situação complicada do Tuntum, e ainda bem que tem o Marlon, né? Porque se não tivesse o Marlon Coutrinho, eu acho que esse time já estaria aí lá na zona do rebaixamento. Ele consegue fazer com que esses garotos tirem mais do que pode produzir. Ele tira o máximo dessa garotada. Agora, vou fazer 4 jogos fora de casa, situação do Tuntum. Hoje é o 5º colocado com 5 pontos, mas vai jogar fora contra o Chapadinha. Tem condição de ganhar? Tem. Mas já perdeu o Adson, que foi expulso, o lateral esquerdo meia. Perdeu o Marciano, que saiu contundido. Dificilmente vai jogar. Perdeu o Romero, que também saiu contundido. Perdeu o Carneirinho, contundido. Só aí são 4. Aí tem mais o Amorim, que saiu meia bala. Não sei se vai conseguir se recuperar a tempo. Então são 5 jogadores, como ele disse, como ele falou, né? 5 são meio time. Meio time, né? Meio time para se escalar uma equipe. Mas, e depois desse jogo, ele vai a Barra do Corda, joga contra o Cordinho em Barra do Corda, volta, vai até... Aí começa o retorno, já vai a São Luís jogar com o Bacabal, depois vai até a Imperatriz jogar contra o Cordinho. Então, são 4 jogos seguidos fora de casa para a equipe do Tuntum. Pega Chapadinha, fora, Cordinho fora, Sampaio fora e Imperatriz fora. Só aí, na 5ª rodada do retorno, é que ele volta ao estádio Rafael Seabra, onde vai receber quem? O time do Maranhão Atlético Clube. Se bem que o Maranhão está nessa frente de 2 competições, possa ser que venha, se já tiver a classificação encaminhada, pode ser que ele já venha com um time alternativo e facilitaria um pouco a situação do Tuntum Esporte Clube. A gente pede que a diretoria possa estar ajudando o treinador, né? Procurando aí regularizar. Tem gente que nunca foi regularizado, jogadores que vêm de outros países, né? Questão da liberação da FIFA, estava aí na Bolívia, mas ainda não conseguiram fazer essa regularização, né? Mas esperamos isso. A esperança é que esse time comece a engrenar, os reforços que chegaram comecem a encorpar, principalmente melhorar a parte física, para quem sabe, né, conseguir dar essa volta por cima aí e manter, primeiro, o objetivo maior, manter o Tuntum na Série A, na elite do futebol do Maranhão. E, se possível, beliscar uma das 4 vagas para a fase semifinal da competição. Bom, o que tínhamos
de esporte do Maranhão era isso. Daqui a pouco, não saia daí, que volta Paulo André com o Balanço Geral. Um instante só.